bom comunicador precisa falar de forma simples. Se nós analisarmos a vida dos grandes líderes mundiais, em todos os segmentos, comecemos por Jesus. A fala era simples e objetiva. Dentro desse assunto, Almirante Nelson, bastante conhecido na Inglaterra, certa vez fez uma palestra que ficou para a história. E uma frase que ele disse naquela época: a Inglaterra espera que cada um cumpra o seu dever, é um exemplo de uma frase simples e objetiva. Quem é que não entende o significado dessa frase? A Inglaterra espera que cada um cumpra o seu dever. Imagine se ele tivesse falado da forma que eu vou falar agora, que é um texto complicado, que tem o mesmo significado da frase simples dita há pouco. Imagine se ele tivesse falado assim, mas não falou. A Inglaterra aguarda que, no que se refere à presente conjuntura, todo o pessoal envolvido nas circunstâncias em causa mostrar-se-á em congeminência as razões em jogo, exercendo apropriadamente as funções designadas a seus respectivos grupos operacionais. Eu pergunto para vocês, será que a comunicação iria ocorrer de forma cristalina? O que vocês acham? Certamente não. E, infelizmente, à medida que nós subimos os degraus da eficaz comunicação verbal, nós queremos mudar a nossa forma de falar. Existem até livros que dizem, que é um absurdo, mas dizem. Quando você for falar em público, coloque 2 ou 3 palavras que ninguém entenda, para demonstrar que você tem boa cultura. E, na realidade, o propósito da comunicação é chegar até o público de forma fácil. Então, não vamos esquecer nunca de falar de maneira simples. Eu estou reforçando bastante isto, porque a tendência nossa, à medida que vamos adquirindo autoconfiança, adotando as técnicas com mais facilidade, é com o tempo queremos complicar. Colocar uma frase meio rebuscada para mostrar que estudamos, e aí começa a cair a qualidade da fala. Devemos evitar essa fala rebuscada e também evitar a fala pomposa. Jack Welch, reconhecido no século passado como o executivo do século, disse: não se pode acreditar quão difícil é para as pessoas serem simples. O quanto temem ser simples. Elas se preocupam com a suposição de que, se forem simples, as pessoas as considerarão simplórias. Na verdade, sem dúvida, é exatamente o oposto. Pessoas claras e diretas são as mais simples. Não é à toa que ele foi considerado o líder executivo do século. Ele está dizendo ali, de forma bem direta, que as pessoas que se destacam são diretas, são claras, porque são simples. Então vamos pegar essa mensagem para nós. Nós vamos trabalhar o tópico controle emocional, como bem falar em público, o comunicador de alta performance e técnicas de apresentação. É importante que a gente saiba, mas saiba mesmo, como a comunicação é preponderante para o nosso bem-estar e para o bem-estar das pessoas que estão à nossa volta. Nós criamos conflitos por questão de comunicação, ou melhor, pela ausência da comunicação. E a boa comunicação, ou a má comunicação, é que estabelece a cultura em qualquer ambiente. E eu não estou falando simplesmente agora, comunicação, falar em público, que é o foco principal. Mas é aquele pai ou mãe que, quando um filho traz uma redação e se comunica dessa forma, que nem merece o nome, comunica-se, né? Meu filho, você só estuda e ainda escreve essa porcaria aqui. O pai ou mãe acabou com o escritor. No meu tempo eu trabalhava, estudava. A linguagem de comunicação, tenhamos essa convicção, faz a cultura, boa ou má, em nossa casa acontecer. A cultura é determinada pela linguagem de comunicação. Agora, se um pai ou mãe diz: nossa, filho, que ideia criativa que você teve aqui,
como você é criativo. Aqui tem um erro de português, depois você pesquisa e corrige, mas como é bom ter um filhão criativo. Você está formando um escritor. E está também melhorando a cultura da empresa. Ou melhor, a cultura, a gente está habituado a dar cursos para empresas, né? Melhorando a cultura dentro do lar. Eu vou dar um outro exemplo como a linguagem de comunicação influi na cultura, no ambiente. Nas instituições filantrópicas, por exemplo, em centros espíritas, é comum o dirigente chegar à frente do público e dizer: pessoal, nós estamos precisando de aumentar o número de trabalhadores voluntários. A nossa equipe é sempre a mesma. Nós precisamos que você venha nos apoiar. Esta não é a linguagem adequada, porque você está agindo aqui como um pedinte, não é verdade? Você está pedindo, por favor, nos ajude. E se você conseguir quem queira trabalhar, essa pessoa pode faltar no compromisso com muita facilidade, porque ela sabe que ela está ajudando o centro espírita e tem o direito de não ajudar aquele dia, porque nós criamos essa cultura. Agora, se nós mudássemos a maneira de falar, pessoal, o nosso centro espírita está propiciando oportunidades a quem procura um sentido para a vida, um significado para a vida. Se você quiser ser uma pessoa que tenha realmente uma vida produtiva, que veja que a sua vida tenha sentido, nos procure, que nós podemos lhe ajudar. Há trabalho para você. É completamente diferente. Essa pessoa, se faltar, vai pensar: não, o prejudicado seria eu. Porque não somos nós que servimos, nós somos servidos, na realidade, quando atuamos a favor do próximo. Eu estou falando isso para que, principalmente, valorizemos a importância da comunicação. E vamos no primeiro tópico, o controle emocional. Há algum tempo, a revista Time fez uma pesquisa para saber qual seria o pior temor humano. Chegaram aos 5 piores temores humanos. Quinto pior temor humano, morte. Quarto, doença. Terceiro, águas profundas. Segundo, crise financeira. Antes de dizer qual é o primeiro e pior temor humano, eu vou convidar um de vocês, um só, para fazer um pronunciamento aqui, de 1 minuto, 2 no máximo, um tema simples, um tema do dia a dia, um tema que você vai conseguir trabalhar muito bem. Brincadeira, pessoal. Brincadeira, né? É um curso teórico. Mas com essa brincadeira já deu para descobrir qual que é o pior temor humano. O medo de falar em público. Todas as vezes que eu faço essa brincadeira, se eu olho muito firme para alguém, essa pessoa olha para baixo. Né? Porque aí não tem jeito de chamá-la. E certamente é aquele que pensa: do jeito que eu sou azarado, olha eu lá à frente. Né? Acima de morte, doença, águas profundas, crise financeira, o medo de falar em público. Se nós perguntarmos a 10 pessoas se sentem medo de falar em público, podem ter certeza. Das 10 pessoas, 9 irão dizer que sim. 9. E uma irá mentir. Porque o medo faz parte da natureza humana. Nós não perdemos o medo de falar em público, nós aprendemos a controlá-lo, a dominá-lo. Você pode até pensar: mas como é que eu vou sentir um dia prazer em falar em público, se eu recebo agora a informação de que não se perde o medo de falar em público? Uma coisa é ser dominado pelo medo. Outra é aprender a dominá-lo. Então nós vamos aprender a dominar o medo, que vai nos propiciar com o tempo realmente prazer em falar em público. Esse é o nosso foco por enquanto. Vejam que informação boa. Os adultos, em geral, sentem medo de falar em público. Não é só você que tem medo. Geralmente quem vem a um curso, a um treinamento, com esse foco, julga que só ela, só essa pessoa, sente medo. Por que eu sou assim? E na realidade todos nós somos assim. Existe o medo racional em nossa vida,
que é o medo saudável, o medo companheiro. E existe o medo irracional, que é aquele medo que seria muito bom se não o tivéssemos. Eu vou dar um exemplo de medo racional, medo saudável, medo companheiro. Imagine você estando de carro e precisa atravessar uma ponte sobre um rio e sabe que aquela ponte é perigosa. Estrutura abalada, pista esburacada, não tem proteções laterais. No que você coloca as rodas dianteiras do carro na ponte, enxerga vários carros boiando no rio, né? Vamos ser aí trágicos, né? Certamente você não vai atravessar essa ponte. Ou se tiver que atravessá-la, vai tomar muito cuidado. Este é o medo racional, o medo que nos protege, que nos ajuda. Agora imagine tendo pela frente uma ponte nova, segura, firme, não havendo a mínima possibilidade de você cair no rio através da ponte. E assim mesmo sente medo em atravessá-la. Este é o medo irracional, o medo que não deveríamos ter. Estou comentando sobre isto porque para quem começa a falar em público, até reforço, para quem começa a falar em público, os dois tipos de medos estão presentes. O medo racional, que é o medo saudável, companheiro, é o medo de falar em público. Olha que coisa boa. Isso é o medo racional. O medo irracional, percebam a sutil diferença. O medo irracional é o medo de sentir esse medo de falar em público. Vou repetir. Medo racional, medo de falar em público. Medo irracional, medo de sentir esse medo de falar em público. É quando começamos a nos julgar diferentes, únicos. Paulo Gaudêncio disse que pior do que uma pessoa ter um problema, ela querer patentear o seu problema. Por que que isso só acontece comigo? Por que que eu tenho esse medo de falar em público? Isso é racional. Nós vamos passar técnicas para você perder o medo irracional. Se você aplicá-las, irá perder. E ter controle sobre o racional. Então, se um dia você for falar ou fazer um outro curso de comunicação verbal, e eventualmente o instrutor dizer que vai ensinar como você perder o medo de falar em público, ouça, não é perder, eu vou dominar o medo de falar em público. Porque às vezes utiliza-se desse termo, mas não se perde o medo. Aliás, você vai falar tantas vezes que um dia vai parecer que você perdeu o medo. Parecer. Você está habituado a falar para 200 pessoas. Aí você vai falar no Pacaembu para 5.000 pessoas. E o medo chega. Mas como? Eu tinha perdido o medo? Não. Você aprendeu a controlá-lo para aquele tipo de público. Quando nós temos a real consciência de que medo não se perde, se controla, nós falamos para 10 pessoas, para 20, 50, 100, 1.000, não importa o número. Porque ele chega e você sabe que você é normal. E aí fica tudo mais fácil. Uma segunda informação sobre o medo de falar em público, uma frase que eu gosto muito. Coragem não significa não ter medo. É prosseguir apesar do medo. Vejam que a coragem, conforme está escrito ali, não está dissociada do medo. Em outras palavras, a pessoa corajosa, ela sente medo, mas sabe como dominar. Se eventualmente você falar para si mesmo ou para si mesma, primeiro eu vou controlar esse medo de falar em público para depois adquirir coragem, nunca vai conseguir falar em público. Você vai ter que dizer a si mesmo, mesmo sofrendo, eu vou ter a coragem de falar à frente do público. Um dia domina o medo. Então, o mais importante é, primeiramente, a coragem. Não espere controlar o medo para começar a falar. Nunca irá começar a falar se agir dessa forma. Mas tenha coragem para enfrentar. É importante que os centros espíritas, as instituições, criem condições para o orador que está iniciando ter grupos de estudo onde ele possa praticar. Porque nós não podemos praticar à frente de pessoas que vêm de fora para aprender. Então nós temos que praticar com alunos como nós. Agora, depois que chegarmos ao estágio, melhor, aí sim, falar para um grande público. Um ator profissional tem um certo tipo de tensão. O amador
é derrubado por ela, mas o profissional precisa dela. Nós podemos substituir na primeira linha a palavra ator pela palavra orador e o texto vai continuar verdadeiro. Um orador profissional tem um certo tipo de tensão. O amador é derrubado por ela, mas o profissional precisa dela. Olha que coisa interessante. O que é problema para um é solução para outro. A tensão que derruba aquele orador iniciante, ajuda aquele orador que já fala há mais tempo a falar melhor. Certa vez perguntaram a Fernanda Montenegro: a senhora fica tensa em suas apresentações? Ela disse: quando eu parar de ficar tensa, vou parar de trabalhar. Porque ela sabe que a tensão, no nível adequado, repito, no nível adequado, faz nós colocarmos mais vida na fala. Falar com mais convicção. Óbvio que quem começa a falar em público, a tensão não vai estar no nível adequado, vai estar num nível exagerado. Eu me lembro quando comecei a falar em público. Era muito difícil ter o controle. Mas é a persistência que vai fazer com que um dia ela chegue no nível adequado. E continuamos. Medo de falar em público. Para você que sente o famoso friozinho na barriga. Todos sentimos frio na barriga ao falar em público. O que é o friozinho na barriga? É a adrenalina atuando. E a adrenalina, quando atua, tem o objetivo de propiciar mais energia para nós enfrentarmos aquela situação. Por exemplo, estamos andando numa calçada, percebemos que um cachorro enorme vem correndo em nossa direção, olhamos para o lado para ver se não tem uma companheira dele ali, e não tem, então é conosco mesmo, né? Nesse instante, as glândulas suprarrenais vão injetar em nossa corrente sanguínea uma quantidade maior de adrenalina. Com que objetivo? Olha como o nosso organismo é inteligente, né? Temos mais energia para enfrentar aquela situação. E o nosso organismo é tão nosso amigo que ele nos avisa. Ele diz: olha, você tem mais energia para enfrentar esse momento difícil. E como que ele nos avisa? Através do friozinho na barriga. Que coisa boa, então, é o friozinho na barriga. Mais energia para enfrentarmos aquela situação. Nós sentimos friozinho na barriga, vocês sabem disso, até quando estamos sentados num evento, por exemplo, em nossa empresa, na empresa em que trabalhamos, e há alguém à frente e pede para você, sentado, dizer: olha, por favor, diga seu nome, sua função e onde você trabalha. Já vem um friozinho na barriga. Aí você pensa: mas por que eu sou assim? Não, nós somos assim. É uma pressão, diferente, mas é uma pressão. A questão da adrenalina atuar, que é bastante favorável, traz um inconveniente de início. Todas as vezes em que a adrenalina atua, nós recebemos uma quantidade maior de sangue na parte inferior do nosso corpo e nossas pernas. Na época dos nossos ancestrais, isso era muito positivo, principalmente naquela época. Nós vimos aquele bicho enorme à nossa frente, que podíamos morrer estrangulado, depois ser comido por ele, né? A adrenalina atuava, as pernas ficavam mais fortes e nós tínhamos como correr. Hoje, quando vamos falar em público, a adrenalina atua e o processo do organismo é o mesmo. As pernas ficam mais fortes, e não é brincadeira que eu vou falar, não. O orador iniciante sente vontade de sair correndo daqui. Por quê? Porque o sangue começa a circular e dá essa impressão de querer sair daqui. A gente não fica confortável. O sangue atuando. Mas com o tempo, nos acostumamos e nós aproveitamos dessa energia para falar com mais convicção, com mais vida. Em tudo na vida, o início é difícil. Até no casamento, né? Quem casou, está casado há 1 ano, antes pensou tudo em termos ideais, porque os psicólogos falam: nós casamos com a pessoa ideal sempre, e depois conhecemos a real. Porque se ocorresse o contrário, talvez a gente não casasse, né? Mas assim é a vida. Deus é muito inteligente. Essa é a pessoa ideal para você, ótimo, case. Aí você vai conhecer as pessoas, e ela também conhecer-nos com as nossas deficiências. Mas é ali a convivência com essa pessoa que vai fazer nós crescermos.
Então, tudo no início é maravilhoso, mas depois que a gente começa a adentrar mais, por exemplo, a procurar crescer nessa área, você vai ver da comunicação que tem vários desafios a vencer. Mas nós vamos vencendo. Até um dia você sentir prazer, voltando ao nosso tema, em falar em público. E com certeza vai sentir. E se você fica nervoso ao falar em público, você precisa ficar um pouco nervoso. Atenção que ali está escrito um pouco. E quem começa a falar em público não fica um pouco. Fica muito nervoso. Mas práticas contínuas vão deixar o nervosismo na dose ou no tamanho ideal. Se um dia alguém falar para você, um orador, olha, hoje eu não estou nervoso, hoje eu estou frio, tranquilo, a fala vai ser fria, sem vida, sem convicção. Quando temos uma dose pequena de nervosismo, falamos melhor. Pequena, mas insisto, quem começa a falar não tem essa dose pequena. Eu me lembro de um orador espírita, amigo meu, que há muitos anos fez um curso de comunicação verbal prático, que a gente trabalha com isso, e falou, isso já faz talvez uns 5 anos, o seguinte: Alquinder, eu percebo que a qualidade da minha fala está caindo. O público não está percebendo, mas eu percebo que não está mais como antes. O que será que está ocorrendo? Eu falei, você não fica mais nervoso quando tem o público à sua frente, né? Não, não fico. Esse é o problema. Você vai ter que fazer exercício mental para ficar nervoso. Ele riu, mas acreditou. Tinha participado do curso, lembrou do que a gente falou há tanto tempo e começou a fazer exercício. Como? Porque eu conversei mais com ele. E ele falou que antes, quando iria começar uma palestra, ele se concentrava, fazia a sua oração, valorizava aquele momento, pedia ajuda dos amigos espirituais e sentia naturalmente uma certa dose de nervosismo pela responsabilidade. Habituou-se tanto que nem fazia mais oração, não se preparava, chegava e falava. E caiu a qualidade. Então, a dose de nervosismo pequena é muito bem-vinda. E para você que treme, olha o que disse Rui Barbosa, orador do passado. O tremer é próprio dos que se defrontam com as grandes vocações e são talhados para as desempenhar. As pessoas que se destacam tremem porque tomam a iniciativa de fazer algo diferente. Se a pessoa não quiser tremer, é só nada fazer. Mas se nós somos pessoas de iniciativa, em momentos de decisão, em momentos onde nós temos que nos enfrentar, e na fala em público, este é o momento, o tremor vai estar presente. Eu tenho aqui uma reportagem que saiu no Jornal do Estado de São Paulo, de há muitos anos, falando sobre Cid Moreira. Naquela época ele estava à frente do Jornal Nacional, naquela época ele que comandava o Jornal Nacional, e já estava há 24 anos comandando o Jornal Nacional. E a reportagem do Estadão comenta, há 24 anos, com a missão de pôr no ar o Boeing da Globo, Cid Moreira ainda treme após a contagem regressiva. Quando começa a contar, 5, 4, 3, 2, 1, que é o momento de ele começar a falar, vem o tremor. Não é demérito algum, simplesmente mostra que ele é um ser humano. Olha outra informação aqui que saiu na revista Veja, um texto escrito por Stephen Kenneth, aliás, os textos dele sempre muito bons, ele aplica a técnica que iremos aprender hoje, pois que iremos aprender a técnica da comunicação verbal, mas que serve para qualquer tipo de comunicação. Aqui ele diz, Paulo Altran, vocês sabem quem é ele, né? Considerado um dos maiores atores do país. Paulo Altran treme nas bases nos primeiros minutos de cada apresentação. Mesmo que a peça já tenha sido encenada 500 vezes. Primeiro minuto ele treme.
O primeiro minuto é sempre o momento mais difícil para o orador. Hoje e daqui 20 anos. Então, o primeiro minuto é sempre o momento mais difícil. Então, se você for falar em público e tremer, que é comum, valorize-se. Diga a si mesmo, pensando, eu sou igualzinho Cid Moreira e Paulo Altran. Né? Já se coloca num patamar para melhorar a autoestima. A gente brinca, mas nós temos que ter a consciência, costumo dizer isso nos treinamentos, que a insegurança é o primeiro degrau do processo de crescimento. Só sente-se insegura a pessoa que procura fazer algo diferente. Imagine só o tempo que você foi tirar, ou a época que você foi tirar sua carteira de motorista. Você não sentiu-se inseguro ou insegura? Sentiu-se, né? Quem nunca tirou uma carteira de habilitação, nunca sentiu-se inseguro ou insegura em relação a isto. Então, a pessoa sente-se insegura se procura fazer algo diferente. Assim também é na questão de falar em público. Marília Gabriela, isso saiu no Estadão, falando como ela fica nervosa quando está atuando. Patrícia Pilar, dizendo que sente o friozinho na barriga. Raul Cortez, já falecido, dizendo que fica nervoso quando está sendo filmado. Paulinho da Viola, sendo entrevistado na revista Veja, perguntando se ele fica tenso, a revista pergunta, e ele responde, fico muito nervoso, acontece até de esquecer a letra da música. Quem já viu Paulinho da Viola, levantando a mão, por favor, na TV ou ao vivo? Quem já viu? Boa parte. Eu pergunto para vocês, ele não aparenta estar muito tranquilo? Muito tranquilo. E olha o que ele confessa, pessoal. Está muito nervoso. Eu vou falar para vocês qual que é a maior descoberta do orador iniciante. Não estou dizendo uma das maiores, estou dizendo a maior. É aquele momento em que ele descobre que a imagem que ele tem de si mesmo é muito inferior à imagem que ele projeta para o público. Explicando melhor. O orador termina de falar, se tiver que dar nota a si mesmo, daria 2, 3, encontra um colega, parabéns, eu não sabia que você falava tão bem assim não. Se eu tivesse que dar nota para você, daria 8. Aí você fala, você está gozando da minha cara. Por quê? Porque quem está aqui à frente sabe que esqueceu de dizer aquela bela frase, o público não lê pensamento, não sabe disso. Quem está aqui à frente sentiu o friozinho na barriga, ninguém enxerga esse friozinho na barriga. Com o tempo, você valoriza, enquanto comunicador, a importância de colocar a expressão sorridente, ninguém sabe que por dentro está com vontade de chorar. Né? Igual o Paulinho da Viola, cantarolando, tocando o seu cavaquinho com um sorriso no rosto. Quem vai saber que ele está nervoso? Roberto Carlos, até hoje, tem que ler as suas letras de músicas que ele canta há 30 anos. Tem um teleprompter ali, no chão, só que ele não deixa em ângulo de 45 graus, que é o comum. Ele deixa ali no chão, mesmo em 180 graus. E, quando ele precisa ler, ele tem o hábito de pegar o microfone e dar uma esticadinha assim, né? E a gente acha que isso é uma coisa artística. Não, ele sentiu essa necessidade e passou a ser, na verdade, um hábito. Mas começou por causa disso. Isso ele falou numa reportagem. Então, nós temos que descobrir algo que eu vou dizer agora. Eu vou pedir para você repetir uma frase comigo. Eu vou falar essa frase palavra por palavra. E você vai colocar convicção em cada palavra, acreditando, mesmo não sabendo o final, mas acredite, é algo verdadeiro. Então, se você sente medo de falar em público, você fica tenso ao falar em público, sente ansiedade,
tremor, friozinho na barriga. Repita comigo, você que sente tudo isso. Diga assim, eu sou normal. Olha que coisa boa, descobriram que são normais, pelo menos em relação a isso, né? Caetano Veloso diz que de perto ninguém é normal, mas em relação a sentir o que foi comentado há pouco, você é normal. Esta é a maior, ou uma das maiores, vamos dizer assim, uma das maiores descobertas, quando você descobre que você é normal. Uma observação a mais, se você fica vermelho quando fala, ou se fica com as mãos suadas, ou ficam com as mãos frias, ou sobe um calor, ou desce um frio, varia de pessoa a pessoa. Como resolver isto? Aceite você como é. Senão, não resolve. Se você fica vermelha quando fala, ou vermelho, e ao aproximar-se do palco diz, hoje eu não vou ficar vermelho, ou vermelho, vai ficar muito mais. Mas se você diz, fico vermelho ou vermelha, mas pelo menos eu vou lá à frente e falo. Tem muitas pessoas que não ficam, mas não falam. Com o tempo, acaba essa questão. Olha como é interessante, como funciona o nosso cérebro, né? É igual o Viktor Frankl fala, que a pior coisa para quem está insone, quem sofre de insônia, resolver essa questão, é começar a dizer a si mesmo, eu tenho que dormir. Já são 2 horas da manhã, eu tenho que dormir. Amanhã eu tenho que trabalhar, começar a ser... Tem que dormir. Aí não vai dormir. E apesar de estar passando essa informação para o cérebro, olha que interessante. Mas quando a pessoa fala assim, eu vou ficar acordado. Eu quero ficar acordado 3 horas, são 2 horas da manhã. Mas até 5 horas eu vou ficar acordado. E eu vou ficar com os olhos abertos. Se ele quiser fechar, eu abro. Aí dorme. Isso é um fato. Então não diga, eu não posso mais sentir isso, que sobe um calor. Não, eu sinto, eu vou sentir isso, vou sentir. Até nos habituarmos e um dia, não sei como, o organismo trabalha, isso não aparece mais. Falo por mim. Eu ainda fico vermelho de vez em quando, uma pessoa muito tímida na adolescência. Quando eu comecei a ministrar curso de comunicação verbal, em todos os cursos o pessoal falava, nossa, Alquinda, você fica vermelho também? Eu dizia na maior tranquilidade, fico. Com o tempo, diminuiu muito, muito. Passo vários cursos sem ficar vermelho. Mas se eu ficasse preocupado com isso, até hoje estaria vermelho. Olha, vamos ver agora como controlar o medo de falar em público. Nós vimos que o medo é natural. E vamos ver, através de poucas técnicas, 5 apenas. Primeira delas, conheça e domine o tema a ser proferido. Se você tiver um conhecimento mais ou menos do tema que você vai proferir, não fale. Você tem que ter um conhecimento profundo, estudar bastante. Não precisa ser o melhor especialista do mundo no tema. Mas você tem que ser aquela pessoa que sabe que se alguém perguntar alguma coisa, você vai conseguir responder a maior parte das perguntas. Não vai conseguir responder todas, é preciso ter essa convicção também. Não há pessoa que sabe 100% de tudo. Então, preparar-se adequadamente. A segunda, suba ao palco como se fosse um bom orador. Olha o que apareceu ali. Como se fosse. Se você subir a palco, eu vou até fazer aqui um movimento, vou circular um pouco como se estivesse acontecendo o que vou relatar agora. Se você vai subir ao palco, esfregando as mãos, assim pessoal, olha, esfregando as mãos, olhando para baixo, você vai falar com muita dificuldade. Mas se você sair de sua cadeira, com um sorriso no rosto, passos largos, como se fosse um bom orador, a fala vai ser muito mais tranquila e com mais qualidade. Você pode pensar, mas Alquinda, você disse para eu colocar um sorriso no rosto.
Você está dizendo para eu não ser natural. E uma das grandes qualidades do comunicador é a naturalidade. Eu estarei forçando uma situação, porque você pede para sorrir, eu estou com vontade de chorar. Vou falar para vocês qual que é a única forma de nós crescermos em nossa vida. A única, não existe outra. É forçando uma situação nova e perdendo temporariamente a naturalidade. Não existe outra maneira. Por exemplo, quando engatinhávamos. Para ficar de pé, nós tivemos que forçar uma situação. Não é verdade? E levamos muito tombos. Perdemos temporariamente a naturalidade. Até um dia caminharmos de pé sem problema. E quando você foi dirigir um carro, aprender a dirigir, teve que forçar uma situação. E perdeu temporariamente a naturalidade. Apesar de você ter visão, você não enxergava os espelhos retrovisores. Tinha que olhar para o câmbio para mudar. O instrutor atrapalhava quando falava. Até que um dia passou a ser tudo natural. E assim nós vamos evoluindo na vida, na fase de criança, adolescência, e chega na fase adulta, a gente esquece disso. Que para crescer eu tenho que forçar e perder a naturalidade por um tempo, até passar a ser algo natural. Então, mesmo que você não se sinta bem à frente do público, haja como se estivesse bem. Com o tempo, vai estar bem. Uma outra regra, a terceira, dirija seu olhar aos olhos dos ouvintes e sinta-os receptivos à sua mensagem. Olha, pessoal, até falando primeiramente sobre a receptividade do público, que é a última linha. O orador iniciante assusta-se com a expressão séria dos ouvintes. Mas eu pergunto para vocês, reflitam, por que estariam sorrindo se não está contando algo engraçado? Nós temos que nos acostumar com isto. Se você tiver 100 pessoas à sua frente, 5, não mais do que isso geralmente, vão estar com uma expressão sorridente, balançando a cabeça e olhando para você. E a tendência do orador é só olhar para aquelas 5 pessoas, e não pode. As outras estão atentas também, mas a expressão séria é o nosso natural. Então sinta o público receptivo. Vai deixar de ser se a sua fala não for agradável, mas nós vamos aprender aqui hoje como falar de forma agradável. E a questão de olhar nos olhos dos ouvintes. Imagine se eu estivesse falando aqui, olhando para cima, para a parede ali, para a parede aqui à esquerda, para o chão. Daqui a pouco vocês estariam dispersos em termos de atenção. Então é preciso olhar para o público. E para não esquecer de olhar para todo o público, não que você consiga olhar de forma individual, mas para toda a área do público, lembre-se sempre de contar periodicamente 1, 2, 3. Isto é, 1 é a população à minha esquerda, 2 a população do meio e 3 a população à direita, ou o auditório que está aqui à direita. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa condicionar-se a olhar para todas as áreas. Se você colocar 1, 2, 3, percebe que está olhando muito para esse pessoal, o cérebro dá um aviso, opa, e os outros? Aí você olha aqui, olha acolá, não precisa ser na sequência. Nos primeiros momentos, ou melhor dizendo, nas suas primeiras palestras, você vai procurar memorizar isto, 1, 2, 3. Com o tempo, fica registrado. Você está falando, é incrível como ocorre. Eu estou falando aqui, mas de quando em quando vem o sinalzinho, 1, 2, 3. Eu não peço para vir, mas vem. Por quê? Torna-se um hábito. A quarta regra, respire fundo e não tente controlar eventual tremor. Ignore-o. Respirar fundo por quê? Porque devido à ansiedade que antecede a fala, nós chegamos aqui respirando de forma inadequada. Uma respiração acelerada. A voz vai sair com dificuldade. Por isso, antes de começar a falar, dê uma inspiração profunda. Não de forma que o público perceba, né? Aí já projeta uma imagem negativa. Mas um sorriso no rosto, olhando para o público, e uma inspiração profunda. Para começar a falar com uma boa quantidade de ar nos pulmões. Facilita muito, mas muito, o início de nossa apresentação.
E não tente controlar eventual tremor, ignore-o. Se você falar, conforme o exemplo já dado, né, em outro assunto mais semelhante, hoje eu não irei tremer, vai tremer muito mais. Aceite o tremor. Para você parece que está ocorrendo um terremoto, mas o público nem enxerga. Geralmente é um leve tremor. Dificilmente você vai ver um orador aqui tremendo dessa forma. Você não vê. É um leve tremor, que só vai aparecer, se ele estiver tremendo, se ele segurar um papel, aí vai aparecer. Mas não segurou, não aparece. E se segurar um microfone pesado, ainda que não aparece mesmo. Então, o tremor geralmente não aparece para o público. Dá a impressão que aparece, mas é só impressão. E a quinta e última regra, comece a falar pausadamente. Atenção, pessoal, o primeiro minuto da fala, já foi dito aqui, é sempre o momento mais difícil. E o orador iniciante, talvez para querer acabar logo, ou resolver pelo menos aquela aflição inicial, ele começa a falar de maneira muito rápida. Meus amigos, bom dia. Estamos aqui tratando do assunto comunicação e todos nós sabemos como a comunicação é muito importante em nossas vidas. Não somente dali a pouco se perde. Então comece a falar pausadamente. Depois a velocidade naturalmente aparece. E ela é bem-vinda, alternando velocidade maior, menor, mas comece a falar pausadamente. Atente bem a essas 5 regras. São elas que irão dar a sustentação para que você possa dominar o medo de falar em público. E o tema continua sendo controle emocional. Nesse primeiro momento, o foco é este. Aos 18 anos, eu li um livro com o título Geração Coca-Cola. E nesse livro havia uma mensagem de São Jerônimo. Comece a ser agora o que você será daqui em diante. Essa frase mudou a minha vida. A palavra agora entrou de uma forma profunda em minha mente. Eu julguei que eu seria sempre aquela pessoa tímida, com medo de tudo, de todos. Mas pensei, nossa, São Jerônimo dizendo que é possível começar a ser outra pessoa. Falei ao meu pai o que mais ele gostaria de ouvir. Vou para São Paulo, trabalhar e estudar. Porque ele pedia para eu ir, eu dizia, não vou. Meu pai não tinha condição financeira de nos sustentar, então tinha que trabalhar e estudar, e eu não queria enfrentar esse mundo. Aos 18 anos, cheguei em São Paulo, disposto a mudar. Entrei na Varig como auxiliar administrativo, perguntei a mim mesmo qual que era o meu maior desafio, era falar em público, e pensei, vou começar enfrentando esse desafio. Nem pensei em fazer faculdade na época. Fui procurar saber qual que era o melhor curso de São Paulo. Queria começar pelo melhor, porque o meu problema era tamanho, que eu pensei, se eu fizer um mais ou menos, não vai resolver. Então, vou começar pelo melhor. Quando eu vi o preço, para terem uma ideia, naquela época, 1970, olha quantos anos faz, naquela época só havia Fusquinha no Brasil. Para todo lado que você ia, era só Volkswagen, que a gente chamava, Fusquinha. Naquela época, o valor do curso era igual a metade de um Fusca 0 quilômetro. Eu não tinha condição, mas a vontade era enorme. Fui conversar com o pessoal do curso do professor Admir Ramos, que era o melhor, conforme eu disse, e me mostraram um plano que não era impossível. Aí eu falei da minha vontade, que teria condição de pagar dessa forma. Ela foi lá, conversou com o professor e falou, está autorizado. Então fizeram um parcelamento a perder de vista, né? E eu fui fazer aquele curso. Mas de tudo que fosse mais, que significasse menos, eu era o mais tímido, né? O mais pobre, o mais jovem, que esse era um fator positivo. Quando terminou o curso, eu era outra pessoa. E disse, isso aos 18 anos, um dia ainda vou ser professor de comunicação verbal. Porque isso marcou a minha vida, eu consegui mudar. Hoje eu tenho 56 anos, 55, faço sempre confusão. Né? Mas comecei a trabalhar aos 36. Passaram-se 18 anos para começar a trabalhar nessa área. E até hoje, dos treinamentos que a gente ministra em empresas, também cursos abertos, esse é um dos principais.
Então veja como é importante, olha isso, mudando até um pouco do assunto. Na idade jovem, você estabeleceu uma meta. Eu disse, um dia eu vou ser professor de comunicação verbal. O que eu fiz dos 18 aos 36? Comprei livros, participei de outros cursos, quer dizer, com esse foco. Fiz faculdade de matemática no meio, né? A gente pensa, por que eu fiz? Nem eu sei até hoje, né? Mas fiz, mas em paralelo estudando esses assuntos. E comecei a ser outra pessoa. O que eu peço nesse instante para você que está ouvindo e vendo esses slides? Atente à palavra agora. Por que você não falar a si mesmo? A partir desse instante, eu começo a ser uma outra pessoa. Não é que você que nunca falou em público vai falar hoje à noite, não é isto. É todo um processo. Mas subir o primeiro degrau desse processo. E o primeiro degrau é a nossa mentalização. Quer dizer, eu posso. Eu vou sentir dificuldades, mas eu posso. É muito importante lembrar que a única coisa permanente é o estado de mudança. Que nós nascemos para mudar, nascemos para evoluir. A nossa doutrina explica muito bem essa questão. Que nós nunca, olha que coisa maravilhosa, regredimos nem estacionamos. Estamos sempre evoluindo, mesmo que não percebamos. Mas por que não evoluir também em coisas que eventualmente estamos crescendo muito devagar, que é a questão de falar em público? Vai ser muito bom para a nossa autoestima e bom para quem está à sua volta, para você passar mensagens apropriadas. William James foi considerado o pai da psicologia norte-americana. Ele disse, o que fazemos comparado com o que podemos fazer é como comparar as ondas da superfície do oceano com sua enorme profundidade. O que fazemos comparado à superfície do oceano? O que podemos fazer comparado com a enorme profundidade? As nossas limitações não são os nossos limites. Olha que frase excelente. As nossas limitações não são os nossos limites. Que, em outras palavras, quer dizer, os nossos limites são temporários. Por exemplo, um aluno que está na 5ª série. Não queira ele resolver um exercício da 8ª série. Não vai conseguir. Mas se for uma pessoa determinada, vai estudar para chegar à 6ª, à 7ª e à 8ª. Aí vai conseguir. Mas se nós falarmos, eu não nasci para falar em público, a gente não vai conseguir por um bom tempo. Enquanto não mudarmos o nosso discurso. O nosso cérebro, vocês sabem disso, quem estuda a questão do cérebro sabe disso, ele é burro. Ele aceita tudo que nós falarmos. Tudo. Eu não nasci para falar em público. A vida vai comprovar que nós não nascemos para falar em público. Porque a vida somos nós que construímos e nós estamos construindo isso. Agora, se eu digo, eu tenho dificuldades, não vamos mentir para nós mesmos, né? Eu tenho dificuldades para falar em público, mas irei vencê-las, certamente iremos vencer. E pode ter certeza, quando você seguir esse caminho e fizer a sua palestra ou a segunda, vai sentir vontade de desistir. Como qualquer orador que hoje fala bem sentiu. Mas a grande diferença é a persistência. Se Pelé conseguiu até cabecear bola com os olhos abertos, pessoal, que isso é uma coisa praticamente impossível. Imagine só, aquela pancada que vem, né? Que ele conseguiu ficar com os olhos abertos. Por que nós não conseguimos vencer esse desafio? É uma questão realmente de querer. Tem um educador francês, que não me lembro do nome dele, que disse uma frase muito interessante sobre a questão limites. Ele disse que o homem, embora um ser limitado, está mostrando que nós temos limites, é um ser inacabado, num processo de infinita maturação. Olha que frase. O homem, embora um ser limitado, é um ser inacabado, num processo de infinita maturação. De outra forma, ele está dizendo a mesma coisa. Nossos limites são temporários. Nós espíritas sabemos disso. Nascemos para evoluir. Nós não vamos ser um dia um Jesus da vida? Daqui uns 100 anos, mais ou menos? 100 anos, pessoal? Bota milhões de anos aí, vai saber, né? Nós vamos ser. E será que Jesus desconhece alguma coisa de comunicação?
de biologia, de física, de geografia, e vai colocando, ele conhece tudo de tudo. Então, se nós quisermos ser um Jesus, quando a gente tiver uma oportunidade, nada cai do céu por acaso, nós temos que aproveitar, e estamos tendo. Se você participar desse curso e não estimular-se a falar em público, alguma coisa está errada em termos de aproveitar a oportunidade. Como o amor de Jesus é incondicional, ele não vai dar bronca nenhuma, ele não vai sofrer por isso. Mas só que você, em particular, não vai estar aproveitando disso. Então vamos fazer com que os nossos limites temporários sejam respeitados, mas procurar subir degraus. Richard Bach, autor de Fernão Capelo Gaivota, disse que aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Nós sabemos que a centelha divina está presente em nós. Sócrates disse há 2.500 anos, todo conhecimento já está dentro de você. Se a centelha divina está em nós, quando a gente diz que aprendi isto, na realidade a gente conseguiu extrair de nós um potencial que já existe. Tanto é que a moderna pedagogia descobriu, felizmente, que você não tem que ensinar a criança. Você tem que fazer a criança tirar o que ela tem de si de melhor, que vai ensinar para nós muitas coisas. Pois nós trazemos ainda muitos complexos. E a criança atual tem uma mente, por ser uma outra evolução, mais atirada e mais aberta do que a nossa mente. Então, saber que a centelha divina está presente em nós, nós temos que acreditar no que disse Richard Bach. Eu não me lembro agora em qual parte do Evangelho segundo o Espiritismo, mas há uma informação que, se nós aproveitássemos desse potencial, é capítulo 19, capítulo 19, o último parágrafo. Se nós soubéssemos aproveitar desse potencial que já existe em nós de forma natural, nós iremos realizar coisas que dizem que são prodígios, mas que nada mais são do que uma capacidade natural. Olha só, se nós acreditarmos que realmente temos esse potencial. Acredite no seu imenso potencial interior. Olha a figura que aparece ali. Um gatinho olhando e vendo um leão. Se nós analisarmos de maneira prepotente, não é o nosso objetivo, achar que somos maior do que somos de forma prepotente. Mas nós estamos falando de potencial interior. Então nós somos poderosos, somos de fato aquele leão que aparece ali. Certa vez perguntaram a Michelangelo, como é que o senhor conseguiu extrair dessa pedra bruta uma estátua tão bonita e tão perfeita como esta? Ele disse, essa estátua que você disse é tão perfeita e tão bonita, já estava no interior da pedra. O que eu fiz foi tirar algumas escamas para ela aparecer. É o que nós temos que fazer, pessoal. Tirar estas escamas, que é tirar a falta de ousadia, de coragem, para, sofrendo, mas crescer. Nessa área da comunicação verbal, obviamente, em tantas outras. O nosso cérebro, insisto, acredita em tudo que nós falarmos. Rubem Alves, que nós devemos ler, esse grande escritor, disse em um dos seus livros que as coisas são os nomes que damos a elas. Saindo um pouco do nosso assunto, mas para entender melhor essa mensagem. Aquela pessoa que diz viver é sofrer, a vida vai provar para ela que viver é sofrer. Aquela pessoa que diz viver é aprender, a vida vai provar para ela que viver é aprender. Mas será que essa pessoa que diz viver e aprender não sofre? Sofre. Mas enquanto a primeira, aquela que diz viver é sofrer, quando o sofrimento chega, só reclama. Meu Deus, por que tudo de ruim tem que acontecer comigo? Aquela que diz viver e aprender, quando vem a dor diz, meu Deus, que lição que eu tenho que tirar dessa dor? E alguma lição vai tirar, com certeza.
Dentro desse conceito de Rubem Alves, se a pessoa falar eu não nasci para falar em público, não vai conseguir falar em público. Mas se a pessoa falar eu tenho dificuldades, mas irei vencê-las, com certeza, posso falar 100% de certeza, você vai vencer. Isso a gente vê nos nossos cursos práticos. A gente coloca 10 alunos, quando eu digo no primeiro momento, todos vocês vão terminar esse curso falando bem em público. O que eu vejo, a maioria fazendo isso. Ó. Pagam e não acreditam. E ao final, todos falando bem em público. Chega aluno e fala, Alquindo, você fez um milagre. Milagre nenhum. É a própria pessoa que se dispôs a inscrever. Então, quando ela se dispõe a escrever, intimamente ela já tem a vontade de mudar. E aí muda. Vamos ver essa frasezinha excelente aqui de Quintiliano. Os poetas nascem, os oradores se fazem. Quintiliano foi um orador romano que viveu no primeiro século da era cristã. Escreveu vários livros sobre oratória. Os poetas nascem. Se você quiser ser poeta, só se já nasceu com a alma de poeta. No máximo vai conseguir fazer algumas rimas. Mas colocar vida, sentimento num texto, só se já nasceu com a alma de poeta. Leia letra de uma música de Caetano Veloso, Chico Buarque e tantos outros poetas por aí. Os oradores se fazem. Em uma encarnação nós conseguimos ser orador. Poeta tem que ser várias. É todo um processo. A sensibilidade aflorada, enxergar o mundo de outra forma. E até chegar àquele estágio em que agora eu posso ser poeta. Orador não. São técnicas de exposição. E aí a gente aprende. Os oradores se fazem. Vamos agora para uma segunda parte, como bem falar em público. Nós vamos ver a técnica da comunicação. Como transformar a fala em comunicação. Porque nós aprendemos a falar, mas não necessariamente a nos comunicar. Tem pessoas que já nascem sabendo se comunicar. Você deve conhecer pessoas assim. Que nunca fizeram cursos, mas falam bem à frente do público, falam bem no convívio com outras. Mas a maioria de nós aprendemos a falar e não a nos comunicarmos. Para valorizar o que vem a seguir, entrevista com Guy Rocher, o maior headhunter do mundo. Headhunter, nós sabemos, é aquele profissional que contrata profissionais. Uma empresa precisa de um diretor financeiro, ele vai procurar no mercado, vai entrevistar, e encaminha 2 ou 3 para o presidente da empresa, ou para quem for a pessoa certa, para entrevistar essas pessoas e contratar. Então, este é o maior do mundo, que significa o melhor do mundo. Aquele que sabe, de fato, trazer a pessoa certa para dentro da empresa. A revista Exame perguntou, entre as centenas de executivos que o senhor já caçou, havia uma característica comum a todos? Olha, é uma bênção nesse instante nós lermos a resposta que vem a seguir. Pois que o maior especialista do mundo vai dizer que qualidade que nós devemos ter para atuar bem dentro de uma empresa, de um centro espírita, dentro da família, em qualquer lugar. A pergunta é se havia uma característica. Ele responde dizendo 2. 2, o dobro, mas 2 apenas. Todas as pessoas que ele contratava tinham que ter essas 2 qualidades. Todos eram bons comunicadores e tinham grande capacidade de relacionamento. Isso sempre foi tão claro que nem precisei pensar para responder sua pergunta. Não é mesmo? Pessoal, se nós quisermos ser bons espíritas no ambiente espírita, bons profissionais no ambiente profissional, nós temos que trabalhar em nós aquelas 2 questões. O nosso foco aqui é boa comunicação. Relacionamento já é outro treinamento. Mas veja só que interessante. Se a pessoa quiser relacionar-se bem, o que vamos aprender hoje é a ferramenta.
É a ferramenta. Mas você deve conhecer pessoas que se comunicam bem, lá na empresa que você trabalha, se comunicam muito bem, de forma objetiva, clara, atinge o propósito, mas no relacionamento é péssimo. Então não tem assim relação, eu me comunico bem, eu me relaciono bem. Não. Relacionar bem é uma questão de querer relacionar, é uma filosofia de vida. Então por isso que é um treinamento à parte. Mas insisto, essa técnica serve também para o relacionamento. Estou dizendo isso para que a gente possa valorizar ainda mais o que vem a seguir. Isso aqui vale muito, retornando até, para a liderança espírita. A liderança espírita precisa comunicar-se bem, mas bem mesmo. Tem que estudar, tem que comprar livros sobre comunicação. Eu tenho uma pessoa amiga que, sofrendo muito a questão de mediunidade, há anos, felizmente agora abriu-se a procurar um centro espírita. E quem a indicou, um amigo meu, falou daquele centro espírita que seria o ideal para ela, e é mesmo, em várias partes. Menos na preleção do líder, que ninguém aguenta, mas o centro é bom em todas as outras coisas, o pessoal fica ali. Repete, volta. Ele não estudou um curso, não estudou um livro sobre comunicação. Cansativo, o pessoal sente sono. Se quisermos ser líderes, nós temos que fazer a nossa parte. A espiritualidade pede isso. Nós não podemos ser faladores, temos que ser comunicadores. Esse é um grande esforço que precisamos ter. E além disso, relacionarmos bem. Se eu sou líder, eu tenho que sorrir mais, eu tenho que abraçar mais, eu tenho que saber o problema dos outros. Não aquele só que fica dando bronca ali, branca colar, não. A gente tem que conquistar os outros como Jesus conquistou, não na dimensão dele que a gente não consegue, mas ele deixou o caminho, não é verdade? Então, comunicar-se bem e relacionar-se bem. O assunto é esquema retórico. O assunto é esquema retórico, que é a técnica para transformar a fala em comunicação. Ali estão os 3 itens: introdução, assunto central e conclusão. Vamos ver os subitens da introdução. O primeiro momento é aquele em que você faz o vocativo. O que significa isso? Cumprimento público. Senhoras e senhores, bom dia. Boa noite, né? Meus amigos, pessoal, caros irmãos, da forma que você quiser. Se eventualmente, não é bem assim da forma que você quiser, da forma que for o ideal. Porque se eventualmente você colocar o vocativo senhoras e senhores num ambiente de amigos, já cria um distanciamento. Então, se são amigos que estão à frente, pessoal, bom dia, alguma coisa assim. Tem pessoas que têm os seus próprios vocativos particulares. Bem amigos da Rede Globo. Do tempo de Sarney, brasileiras e brasileiros. E tantos outros. Você pode até, se quiser, criar, mas isso não é algo necessário. Depois vem o momento de captar a atenção. Percebo que nós estamos na introdução, não chegamos no assunto central ainda. É preciso criar um envolvimento para entrar no assunto central. As 3 formas mais utilizadas para captarmos a atenção. Pergunte algo ao auditório. Se é uma palestra, você não faz uma pergunta para alguém responder. É só para envolver as pessoas. Porque toda pergunta gera reflexão. O assunto é felicidade. Meus amigos, você não gostaria, ou vocês não gostariam de ser mais felizes? Você jogou uma pergunta, a reflexão está presente. Mas, repito, se é uma palestra, você não faz a pergunta para alguém responder. Por isso, não pode, após a pergunta, dar uma pausa. Meus amigos, vocês não gostariam de ser ainda mais felizes ou mais felizes? Aí você dá uma pausa, alguém levanta, olha, eu gostaria. Porque a minha vida é muito sofrida. E aí vai fazer a palestra e você vai ficar aqui de braços cruzados. Isso é raro ocorrer, mas pode ocorrer. Evitar dizer
gostaria de fazer uma pergunta. Isso não capta atenção. Você pode até dizer gostaria ou vou fazer uma pergunta durante a palestra, mas não no início. O objetivo do início é captar a atenção. Então, a pergunta de forma direta capta a atenção. Uma outra forma, refira-se à ocasião ou à circunstância. Explicando melhor, novamente o assunto felicidade. É noite. No que você vai começar a falar, as luzes se apagam, escuridão à frente. Você aproveita desse incidente. Meus amigos, nesse instante que a escuridão está à nossa frente, vamos procurar enxergar aquela luz interior que está presente em cada um de nós. Então o público gosta disso, porque você aproveitou da circunstância. Mas essa técnica geralmente é utilizada por pessoas que já falam há tempos, que já têm o autodomínio, que o fato de ficar a sala escura atrapalha, lógico, mas não tanto quanto aquele iniciante. A melhor forma de captar a atenção, aquela que você pode usar e abusar, é se estudar a vida dos grandes comunicadores utilizavam desse processo. Por exemplo, Jesus. Conte uma história. E não é dizer, meus amigos, bom dia, vou contar uma história para vocês. Não capta atenção. Durante a palestra, se você for contar a história, é preciso dizer, porque ela não pode surgir do nada. Mas no início, caros amigos, bom dia. 17 de dezembro de 2003, estava eu na Avenida Paulista, em frente ao MASP, quando um carro azul estacionou bem à minha frente, eu estava ali na calçada, 4 homens de ternos. Um deles saiu, estava com terno preto, camisa branca, gravata vermelha. Veio em minha direção, sorrindo, estendendo a mão. Você já enxergou a gravata vermelha, já enxergou a camisa branca, o sorriso no rosto. Então, quando você conta histórias, o público forma quadros mentais. E não há nada melhor na comunicação do que a pessoa enxergar o que você está dizendo. Porque nenhum público, mesmo o público culto, gosta de fazer grandes elaborações mentais para entender o que você está dizendo. Então, esta é a vantagem de contar histórias. Se quiser ser um comunicador, daqui para frente, seja um contador de histórias. Mas em todas as palestras eu posso começar contando história? Pode. Isso é o que a maioria dos oradores fazem, a maioria dos textos. Você lê um texto de Max Gehring, compre uns livros de Max Gehring, crônicas ou histórias de Max Gehring, da CBN, eu não me lembro agora o título como é. Você vai ver que ele sempre começa por uma história, sempre. E sempre mesmo, que é a forma mais correta de captar a atenção. E na literatura espírita, olha que vantagem nós temos. Quantos livros nós temos com boas histórias? Boa Nova, quantas histórias dá para tirar dali? Jesus o Lar, um livrinho pequenininho, mas que tem histórias maravilhosas, e tantos outros livros. Agora vendo o esquema retórico de forma completa, dando uma parada antes nesse foco. Percebam que apareceu o item 3, preparar o assunto central. No item 1, você cumprimenta o público, faz o vocativo. No item 2, você conta uma história relacionada, por exemplo, com um ato caritativo, um ato fraterno, uma história que você viveu ou leu. E no item 3, você diz, hoje eu vou falar sobre a importância da fraternidade em nossas vidas. Então, o item 3 tem esse propósito, de mostrar para que você veio a esse encontro. O assunto central, conforme o próprio nome diz, é a base, é ali que você quer chegar. O item 4, confirmar, dentro do assunto central, que tem essa denominação, porque você está confirmando o tema. Isto é, você entrou no tema. Mas é provável que você comece a falar e parte do público pode duvidar de parte do que você está dizendo. Entra a refutação, que tem essa denominação, porque é aquele momento que você empurra para longe as dúvidas. Como assim? Você coloca argumentações mais fortes para eliminar eventuais dúvidas. Chega à conclusão,
onde você faz uma síntese do que foi dito, se necessário for, às vezes não é, que é a recapitulação, e finalmente termina com uma frase forte e objetiva. Esse é o esquema retórico de forma tradicional. Mais à frente nós vamos ver de uma forma simplificada que 95% dos oradores utilizam. Mas esta é a forma tradicional, que você pode adotar. Mas tem algo mais simples e mais direto. A última frase, atenção para isto, é aquela que fica ressoando na mente dos ouvintes. Ela tem um peso especial, especialíssimo. Por isso que não podemos terminar uma palestra dizendo uma frase muito utilizada, oca, vazia, sem sentido, que é a frase, era só o que eu tinha a dizer. A pessoa vai bem até ali e diz, era só o que eu tinha a dizer. A frase tem que ter relação com a mensagem. É aquela que vai fazer a pessoa sair do auditório pensando, querendo tomar iniciativa, querendo agir em relação ao tema que ali está. Às vezes ocorre no meio espírita algo que nós temos que evitar, desde que possível. O orador prepara a sua palestra, tem esse foco de terminar com uma frase marcante, objetiva, que leva a mensagem sintetizada do que foi dito, e aí vem o dirigente para fazer um resumo do que foi dito. Pessoal, nós vimos o orador ali, ele falou, é o orador que falou, não precisa falar mais nada, porque às vezes pode até destoar. Essa é uma falha que nós temos que evitar. E a outra falha é depois que deixou aquela frase marcante, o dirigente chegar e falar, pessoal, agora que acabou essa fase da palestra, eu vou falar sobre a pizza que nós vamos ter no domingo, para angariar recursos. Olha, a pessoa veio para receber alimento espiritual, poderia voltar para casa comentando, né? Olha como determinou, como foi, mas vai para casa, nossa, que bom, vai ter uma pizza no domingo, né? E você viu que o preço está bom, quer dizer, o assunto muda. Então, deve-se evitar, nem sempre é possível, após a palestra, passar informações. Deve-se evitar e nem sempre é possível, a gente sabe disso. Às vezes há circunstância que é preciso dar um aviso, não há como. Quando for dizer a frase final, evite anteceder a frase final dizendo, como mensagem final, aí você desvaloriza. Dá a impressão que vai valorizar, desvaloriza. Porque você cria uma expectativa. Se você não tivesse criado, talvez, se tivesse que dar nota em relação à última frase, seria nota 9. Mas como você criou uma expectativa, vão dar 7. Isso é um fato. Quem daqui já não teve um colega ou uma colega que pediu para você assistir um filme imperdível, o melhor filme que eu já vi? E aí você vai assistir, termina e diz, não foi como me passaram, porque criou expectativa. Então eu percebi pela reação que isso é muito comum. Evitar terminar dessa forma. Valorizar a última frase. Quem tiver facilidade para terminar com poesia, ótimo. Mas atenção, qualquer parte da estrutura de uma palestra tem que ter relação com o tema. Qualquer frase, qualquer poesia tem que ter relação com o tema. Começou contando uma história, é para levar ao tema. Então não vai terminar com uma poesia bonita que não tem nada a ver com o tema. E eu vou mostrar para vocês o poder de uma poesia, como ela realmente interfere nos nossos neurônios, vamos dizer assim, de maneira diferenciada. Eu me lembro quando a minha esposa fez aniversário, e uma amiga próxima fez aniversário naqueles dias também. Então a minha esposa, tendo dificuldade para encontrá-la, mandou um bilhetinho através de uma outra amiga, escreveu um texto. Aí essa outra aniversariante
escreveu também para minha esposa, mas através de versos, que eu vou ler para vocês notarem a força de uma poesia, ou dos versos. Amiga Regina, recebi seu bilhetinho que muito me emocionou, mas que o seu era primeiro, isso você não contou. Quer dizer, o aniversário dela primeiro, né? Então, repetindo. Recebi seu bilhetinho que muito me emocionou, mas que o seu era primeiro, isso você não contou. Quero então agradecer e também retribuir, que sua vida seja linda, que você só possa sorrir. Embora um pouco atrasada, parabéns pelo dia 22. Hoje vão esses versinhos, o abraço eu dou depois. Se escrevesse algo com esse conteúdo em prosa, seria muito diferente. Então, quem tem facilidade de memorizar, memorize. Porque poesia lida só faz sentido num curso que eu estou mostrando. Mas numa palestra você não pode. Para terminar, aí ler a poesia, vai ficar bonito, mas não vai ficar impactante. Agora nós vamos ver a síntese do esquema retórico, que é a forma que a maioria utiliza. Você divide a sua palestra em 3 partes: início, meio e fim. Então você sabe que pode fazer uma pergunta, depois você vai dar opinião sobre o tema e procurar terminar com uma frase boa. Procurar não, colocar na sua mente. Terminar com uma frase boa. Se aplicar o que está aqui, de certa forma já vai aplicar grande parte do esquema retórico. Por exemplo, quando você faz uma pergunta, não há como você não ter uma ligação, vai ter que fazer para entrar no assunto central. Quando você dá opinião sobre o tema, obviamente você se preparou bem e vai procurar argumentar de maneira apropriada. Pode também, que é o que eu aconselho, contar uma história. E a história lhe dá mais tranquilidade. Porque você começa a falar, o primeiro minuto é o momento mais difícil. Você já falou sozinho no quarto várias vezes. Já tem a história não decorada, que não é bom decorar, mas está na sua mente. Então você vai se acalmando enquanto conta a história. Todas as vezes em que alguém lhe der um tema para trabalhar, a primeira coisa que virá à sua mente em relação ao tema: nada, nada, não vem nada. Acostume-se com isso, porque vai ser sempre assim. Eu estou dizendo isso porque a gente percebe nos cursos que ministra. A gente dá um tema para o aluno, só que eu já preparo antes. A tendência, não vem nada. Lógico, a gente não está pensando nisso. A gente vai ter que pensar um pouco, ter tempo para nos prepararmos. E se eventualmente você ouvir a sua palestra, foi gravada, e você ouvir, você não vai gostar da sua voz. A tendência é esta. Por quê? Há um motivo. Quando nós falamos, nós ouvimos a nossa voz através de 2 canais. Eu estou ouvindo a minha voz através do ar e através da vibração dos ossos do crânio. Muito mais através da vibração dos ossos do crânio do que através do ar. Quando nós ouvimos a nossa voz gravada, nós deixamos de ouvi-la através de 2 canais. E passamos a ouvi-la só através do ar. É uma voz diferente. Para nós, porque para quem está ouvindo, é a voz nossa. Aí você pensa, nossa, então estou perdido, se essa é minha voz. É uma questão de nos acostumarmos apenas. Também não gostamos de nos ver, geralmente, né, no vídeo. Se é filmada, você se vê, nossa, eu sou desse jeito. Né? Mas nós não nos vemos no espelho toda manhã, sim, só que sempre utilizando os mesmos ângulos. Que sejam 20 ângulos, mas os mesmos. Os mesmos. Quando somos filmados, filma alguma parte que a gente nunca viu em nós. No que nós damos uma olhadinha de lado, filma aqui. Fala, nossa, eu sou desse jeito. É uma questão também de se acostumar. Eu estou dizendo isso porque a reação
é sempre dessa forma. Aqui nós temos um diálogo entre duas pessoas. O personagem A dizendo: com a delitescência ele debelou a anagnosiastenia. E o personagem B, ouvindo, disse: não diga. Quer dizer, não entendeu nada. Então o objetivo é reforçar que não podemos agir dessa forma. Imagine um orador dizendo: Nério e Calígula mataram pessoas em tal número e proporção que representou uma verdadeira hecatombe dementemente deletéria. A gente aqui está brincando sobre isto, mas é importante que a gente aprenda com brincadeiras também, para que fique retida em nossa mente. Se eu quiser ser um bom comunicador, tenho que falar de forma simples. Só que não pode ser o oposto, né, do que se vê ali no seguinte sentido: as gírias não bem trabalhadas. O oposto, que também prejudica a comunicação. Nério e Calígula mataram gente que não estava no gibi. Já cai a qualidade da comunicação. Ou uma gíria utilizada no meu tempo de criança. Nério e Calígula mataram pessoas que não foi bolinho. Evitar esse tipo. Pense comigo, estamos trabalhando o assunto vocabulário, o que significa esta frase. Pense um pouquinho. Pense um pouquinho aí. Antes de mais nada. O que significa a frase antes de mais nada? Você chega aqui à frente e diz: meus amigos, antes de mais nada, então vai embora. Antes do quê? De mais nada, não tem nada pela frente. Ou tem nada, né? É uma frase que nós temos que riscar, ou um texto, uma frase que temos que riscar do nosso vocabulário, uma frase sem sentido. Muito utilizada, mas deixando de ser. Hoje você vê em jornais já antes de tudo. Isso de poucos anos para cá, poucos. Antes da palestra que irei proferir, antes de tudo, mas antes de mais nada, evitar. Estarei fazendo, que é um gerúndio, né? Farei, precisa dizer estarei fazendo. Colocar estrangeirismos, palavras estrangeiras. Se é para um público que está ali, que entende, tudo bem, você tem que se comunicar. Mas o ideal para a maioria é não colocar palavras que o pessoal não entenda. Tem determinados lugares que você vai falar, e se falar feedback, o pessoal não sabe o que é. Tá? E é uma palavra bastante utilizada. Então, tomar cuidado com isso. Na apostila existem algumas páginas com os erros mais comuns que nós cometemos. Se evitarmos aqueles erros, vai dar a impressão que a gente tem um bom vocabulário. Mas não só a impressão, porque a gente não vai cometer aqueles erros, né? Por exemplo, quando alguém diz assim: isso vem de encontro ao que eu penso. De encontro é um caminhão batendo na parede. O correto, isto vem ao encontro do que eu penso. Aí sim, ao encontro. Mas eu não posso utilizar o de encontro? Pode, sabendo que é outro sentido. Quando você quiser que signifique choque, opiniões diferentes, divergentes, aí tudo bem. Isto vem de encontro ao que eu penso. Você está dizendo: isto é o contrário do que eu penso. O que eu sugiro? Como boa parte das pessoas não tem essa informação, que você não utilize, mesmo que seja corretamente, isto vem de encontro. Diga: olha, eu penso de forma diferente ao que você pensa. Pronto. Senão a pessoa não vai entender, vai achar: oh, que bom que ele concorda comigo. E você está dizendo o oposto. Fazem 10 anos. O verbo fazer associado a tempo, faz 10 anos. Faz 15 dias. Faz 20 minutos. Risco de vida. Que bom, risco de viver é a melhor coisa do mundo. Correto é risco de morte. Na Globo, há pouco tempo, né? E ainda existem alguns repórteres que se confundem, mas a maioria já fala risco de morte. E por que que muitos de nós ainda falamos risco de vida? Porque há muitos anos nós falávamos de forma correta risco de perder a vida. Isso está certo. Mas o brasileiro gosta de simplificar.
substituímos o risco de perder a vida com o tempo com risco de vida. A nossa língua é complicada aqui no Brasil, por isso que a gente tem que dar o direito de errar de vez em quando, né? O direito de errar, mas procurando acertar. Aqui no Brasil, a locução pois não tem o sentido de pois sim. Você pode prestar esse favor para mim? Pois não. Se você estiver em Portugal e perguntar para um português, você pode prestar esse favor para mim? Pois sim. Se ele não quiser, pois não. Aqui no Brasil, quando utilizamos do pois sim, é de forma irônica. Você pode prestar esse favor para mim? É pois sim, querendo dizer pois não. Então tem alguns termos em particular, olha só como a língua é maravilhosa, né? Porque dizem que quem faz a língua é o povo, que são coisas aceitas. O pois não, nenhum gramático critica utilizar. Está errado, mas ninguém critica. Então podemos continuar utilizando pois não. Imagine só alguém falar assim, Alquindo, eu posso fazer uma pergunta para você? E eu falar, pois sim. Não vai ficar estranho? Então quem faz a língua é o povo. De tanto o povo errar, acaba algumas coisas sendo aceitas. Por exemplo, há muito tempo existiu o pronome de tratamento vossa mercê, que o povo transformou em vos mercê. Depois transformou em você e agora está transformando em cê. Você vai na reunião? Você foi na festa? Daqui a algum tempo, C vai ser incorporado no vocabulário como você. E ninguém diz, olha, não diga C. Ninguém diz, é algo aceito. Mas tem erros que são erros. Por exemplo, a pronúncia da palavra, que irei pronunciá-la agora. Vou pronunciá-la de forma correta. Subsídio. Não podemos falar subsídio. Se você ouvir na TV, você vai ouvir, falando de forma correta, subsídio. De forma correta. Mas, insisto, a nossa língua é complexa. Existem palavras com essa mesma construção da palavra subsídio que não erramos. Deveríamos errar também. Por exemplo, não falamos, mas que absurdo, que tem a mesma construção da palavra subsídio. O S está no mesmo lugar. Não falamos, precisamos encontrar dessa vez petróleo em nosso subsolo. Né? Subsolo. Então vamos procurar falar subsídio. Um erro comum, que o ideal é que não falássemos ou não utilizássemos, mas tem sido muito comum, há tempos atrás. O A de H, o verbo, já significa passado, não precisa colocar o atrás. Há tempos, mas é um hábito também aceitável. Mas se nós falarmos há tempos, já traduz tudo. Eu estou passando de forma sintética o assunto vocabulário. É importante que a gente estude esse assunto. Voz, 38%. Às vezes a pessoa pergunta se está correto utilizar da locução a gente. Está correto. Não podemos falar a gente vamos, mas a gente vai sim. Sem problema, faz parte da língua portuguesa. Depois vem voz. Nós precisamos colocar em nossa fala o denominado ritmo da voz. O que é o ritmo da voz? É a variação da intensidade, do volume. Falamos mais alto, outras vezes mais baixo em termos de volume. A variação da velocidade. Falamos mais rapidamente, outras vezes mais lentamente. E colocamos pausas. Você fica então perdido ou perdida. Quer dizer que agora, nas minhas palestras, eu tenho que ficar pensando, vou aumentar o volume, vou diminuir, falar mais rápido. Não. Existe uma regra que é a regra básica da comunicação verbal, que é o primeiro S do SOS. Coloque sentimento em sua fala. Se você colocar sentimento, naturalmente, você vai trabalhar de forma adequada. Colocou sentimento, o ritmo da voz aparece. Se um dia você, mulher, perguntar para o seu marido, você me ama? Você trabalhou com o ritmo da voz. Você colocou o sentimento. E ele falar assim, eu te amo, você é muito importante para mim.
Não acredite nele. Por quê? Porque não utilizou o ritmo da voz. E o ritmo da voz é produto do sentimento. Então não falou com sentimento. Agora, se ele falar, você não sabe o tanto que você é importante para mim. Você não consegue compreender. Aumentou o volume, diminuiu, falou mais rápido, devagar, colocou pausas, sem você perceber. O duro é se ele for artista. Porque o cérebro acredita em tudo que faz um ator. Ele imagina que está acontecendo. Olha a palavra, imagina. E o cérebro dá a resposta. Então é meio complicado conhecer os outros por causa disso, né? Um assunto importante quando você for falar em público, até saindo um pouco do que eu estou dizendo agora, é você colocar fatos bem-humorados. De vez em quando fazer o público rir. Todas as vezes em que o público ri, isso funciona como um intervalo mental. Se você falou 1 hora, o público está cansado, contou algo engraçado, o pessoal mexe na cadeira, olha para o lado, aguenta mais uns 15 minutos. E assim você vai falando. E além de ficar algo mais estimulante. Então, conte fatos bem-humorados que tenha relação com o tema. Se você parar e falar, pessoal, agora, no intervalinho, vou contar uma piada para vocês. Não tem nada a ver, isso não faz sentido. O bom humor tem que valorizar a sua fala. E agora vem a expressão corporal. Vejam só que interessante. A voz, 38%, a expressão corporal, 55%. Isto é, se eu utilizar bem da voz e do conteúdo, mas não gesticular, não trabalhar com a expressão facial de forma adequada, nós não vamos conseguir bons resultados. Expressão facial e comunicação visual. Vamos ver 3 itens. Trabalhar com a expressão sorridente, olhar nos olhos das pessoas, que é esse primeiro item. Gesticulação, um grande problema para quem começa a falar em público. O que eu faço com as mãos? A pessoa dá graças a Deus se tem algum móvel à frente, porque ela coloca as mãos, só que perde em expressividade. O correto, e não é correto o que eu estou dizendo, é o correto porque é a forma natural de nós conversarmos, principalmente em rodinha de amigos, é mantermos os antebraços à altura da linha da cintura e deixarmos as mãos livres para os gestos aparecerem. Então não podemos falar com as mãos aqui embaixo, com as mãos atrás, né? Aqui atrás, com os braços cruzados, ou com as mãos nos bolsos, porque os gestos são tão naturais que se você colocar as mãos nos bolsos, você vai gesticular e vai ficar um negócio meio esquisito aqui, né? Meio esquisito. Deixe as mãos livres, que os gestos aparecem. Evite comprar livros que ensinam a gesticular. Isso é coisa de 30 anos atrás. Tem livros que explicam. Quando você apontar para o alto, coloque o polegar entre os 4 dedos. Quando você for falar algo emocionante, olhe para o coração e com a mão direita aponte ao coração. Gesticule à sua maneira. Se você é descendente de oriental, os seus gestos vão ser mais contidos, mas são seus. Se você é descendente de italiano, seus gestos são mais abertos, mas são seus. Não vá dizer, não, eu tenho que gesticular de outra forma, não. Você tem que gesticular da sua maneira. Não vá falar assim. Aí não. Mas gesticular precisa ser da sua maneira. Evitar segurar uma caneta, porque a caneta, depois de um tempo, chama atenção. Você pega essa caneta, passa para a mão esquerda, depois volta para a mão direita. Dali a algum tempo está atrapalhando o foco. E é comum, depois de um certo tempo, o orador que segura a caneta começar a girar. Isso é muito comum. O público, em vez de prestar atenção na fala, pensa, agora ele vai girar para o outro lado, né? Então, deixe as mãos livres. Não fique mexendo naquele anel folgado. Não fique mexendo naquele anel folgado. Eu não coloco aliança, não é por causa disso, que desde que eu casei, a aliança me... Falei para minha esposa Regina, antes de casar, Regina, vou casar, vou pôr aliança para nós casarmos, mas vou tirar, porque esse negócio me fica apertando aqui. Então ela concordou ainda bem. Mas geralmente quem tem um anel, uma aliança, fica ali mexendo. Tomar cuidado com isso. Postura. Evitar falar com as pernas abertas.
é deselegante. Evitar falar descansando o corpo sobre uma das pernas, porque aí você vai se cansar e passa para outra perna, né? E fica dançando. Se há um microfone à sua frente, uma hora você está do lado esquerdo, outro lado direito. O correto é manter as pernas próximas, paralelas. E correto no sentido de ficar mais confortável organicamente falando. Você vai falar melhor. Atenção para o que eu vou dizer agora. Eu descobri isso nos cursos práticos. A pessoa que fala parada, fala melhor. Aquele orador que tem o hábito de andar para lá e para cá, se um dia ele resolver ficar parado, a qualidade dele vai dar um salto, a qualidade da fala. É incrível como, quando a pessoa se dispõe a falar parada, fala melhor. E até mesmo quando a pessoa fala balançando o corpo. Consegue ficar parada, a qualidade melhora. Então, guarde bem isso. Se quiser ser um bom comunicador, você tem que agir como o Silvio Santos faz, que é um exemplo. Ele fala parado. Mas eu vejo ele de vez em quando no meio do público, sim. Não precisa ficar aí, feito estátua. Você fica aqui, anda, vai até o público, ali você fala parado, não sai dali, vai para outro lugar, parado. Mas enquanto eu caminho daqui até lá, eu não posso conversar? Pode, né, pessoal? Imagine só, eu estou aqui, meus amigos, bom dia, estamos falando sobre comunicação. E a comunicação é algo muito importante, quer dizer, não faz sentido, você vai continuar falando, mas ficar parado. Faça esse teste para você ver como de fato vai funcionar. Chegamos à última parte, técnicas de apresentação. Como utilizar o PowerPoint, que hoje é muito comum. Nós vamos ver as falhas comuns, as falhas que mais ocorrem. Para evitá-las. Primeira delas, pular slides. Você está fazendo uma palestra, percebe que o tempo não vai dar e diz, pessoal, vou pular esses próximos slides, esses 3, porque não são importantes. Não são importantes, você colocou, então é preciso antes se preparar. Outra coisa, dizer, se eu tivesse mais tempo, poderia aprofundar-me nesse tema. Esse é um erro muito comum, no que ajuda a dizer isso. Isso é comum, já ouviu orador espírita falar, pessoal, esse slide que está aqui, se fosse para desenvolvê-lo como precisa, é 3 horas. E eu vou falar em 10 minutos para vocês. Para que isso? Outra informação. Ao cronometrar seu tempo, lembre-se que, em média, cada slide leva 2 minutos para ser apresentado. Quando eu li isso aí, numa pesquisa da Microsoft, eu fiquei pensando, como é que chegaram a isso? Aí eu verifiquei que quando eu tinha uma palestra de 60 minutos, geralmente eu tinha 30 slides, a metade. E é incrível como funciona. Não sei porquê, mas funciona. No slide você fala 4 minutos relacionado com ele. No outro, 5 segundos. Mas a média acaba sendo mais ou menos isso. Isso é bom para você contar os slides. Dizer, não sou orador, sou expositor. Vocês me desculpem, eu não sou orador. Seja o ouro que for, se estiver aqui à frente, precisa procurar comunicar-se bem. Dando a si o direito de não ser aquele comunicador, que um dia você vai ser, nos momentos iniciais de sua vida enquanto comunicador. Utilizar-se de um auxiliar para as mudanças dos slides. Você está falando aqui, tem um slide ali, aliás, tem uma pessoa ali, apertando a tecla. Aquela pessoa nunca vai mudar o slide na velocidade e no momento que você quer. Sempre vai ter um intervalinho que vai prejudicar a sua fluência. Então, o ideal é você ter aqui o computador ao lado ou um controle, que você mesmo cuide disso. O ideal. Ficar à frente da tela atrapalhando a visão do público. Quando nós arrumamos esse auditório, a primeira preocupação foi esta. Ficar no lugar que não ficasse à frente dos slides. Essa mesa estava ali. Então, às vezes você vê palestrante falando e a sombra do corpo dele lá no slide. É algo, vamos dizer assim, inadmissível, mas é algo que ocorre. E algo que pode ser eliminado de forma muito fácil. O item 6, projetar os slides em baixo nível de altura, prejudicando o público na leitura das últimas linhas.
Às vezes, a pessoa coloca aquela margem inferior bem embaixo, de tal forma que você não consegue ler. Há grandes eventos, onde os organizadores dos eventos, para aproveitar aquela tela imensa, colocam os slides na área, na dimensão da tela. Mas boa parte não consegue ler o que está embaixo. Então é melhor não aproveitar toda a área da tela e levar um pouco mais para cima. Utilizar-se de cores inadequadas para as letras e para o fundo do slide, prejudicando a leitura do texto. Quando você prepara um slide, às vezes está do jeito que você gosta. Jogou lá na parede branca, percebe que as cores não são adequadas. A Microsoft diz que as cores mais adequadas são fundo azul escuro ou preto e letras brancas ou amarelas. Não fazer um roteiro para saber qual a sequência dos slides. Você está falando aqui, mas precisa saber o que vem a seguir. Por exemplo, eu estou falando e tem esse roteiro, que são os 3 slides. Quando eu estou comentando esse slide, o primeiro, eu já sei qual é o segundo. Quando eu estiver comentando o terceiro, como eu coloco uma folha ao lado da outra, eu já sei qual é o quarto. Quando essa folha acabar ou antes, eu passo para cá. De tal forma que eu sempre estarei visualizando o próximo slide. Isso ajuda bastante na fluência. É incorreto e inadequado olhar para a tela e utilizar o seu conteúdo como roteiro. Isso é muito comum. A pessoa prepara o slide como roteiro e não é. Roteiro é para o público utilizar de 2 sentidos. O que aparece ali? Está ouvindo e vendo. E quando o cérebro trabalha com 2 sentidos em vez de um, retém mais a informação. Esse é o objetivo. Por isso que o ideal é deixar aqui o notebook à frente, onde o que aparece ali aparece para mim na folha e também no notebook. É correto e adequado o monitor do computador ficar à frente do palestrante, como está aqui, olha, para que ele possa bem visualizar o que está sendo projetado na tela, e inclusive os movimentos do PowerPoint. Isto é, quando eu passo do item 1 para o item 2 e assim por diante. Inserir letras em tamanho pequeno. Imagine se eu fizesse um slide dessa forma. Talvez você até conseguisse ler, mas com grande dificuldade. Veja o próximo slide com o mesmo conteúdo. Vejam a diferença. Muito mais fácil de ler sem esforço algum, não é isso? Microsoft novamente dizendo, use letras de no mínimo corpo 30, Arial. Não é que você precisa colocar o tipo Arial, você pode colocar qualquer outra que for do seu interesse, mas comparar com Arial tipo 30, que dá para ler com mais facilidade no auditório. Conteúdo com formatação inadequada, quando se coloca textos longos. Por exemplo, esse slide. Aí a pessoa pensa, por que não tirou uma cópia e distribuiu para todos nós? O orador deve evitar ficar lendo textos longos. Se for necessário, porque às vezes pode ser o depoimento de alguém, que faz parte daquela palestra, é importante. Mas se for longo, divida em 3 slides, em 2, colocando letras maiores. Ainda conteúdo com formatação inadequada. Itens surgindo de uma só vez. Você vai falar sobre o preparo prévio de uma palestra e coloca os itens todos de uma vez. Você está comentando o item 1, o público já está olhando o 2 e o 3 e pensando. Então, se vai colocar mais do que um item, vá por partes. Fale sobre o primeiro, coletar informações, que é qualquer palestra que você vai se preparar, esse é o primeiro objetivo. Ter informações, estudar, ter conhecimento. Depois vai ordenar, no sentido de colocar dentro do esquema retórico, introdução, assunto central e conclusão. E, por fim, fixar o discurso na sua mente, que seria, no caso, fazer um roteiro e ficar falando sozinho no quarto. Não com a proposta de decorar, mas de entender melhor para você poder falar com propriedade no dia. Outra coisa, desligar as lâmpadas do auditório, isso é muito comum. Vou fazer palestras, isso é muito comum. A primeira coisa que o pessoal faz, geralmente, é apagar as luzes.
aí fica aquela escuridão. Olha o que aparece aqui. A qualidade dos projetores atuais elimina a necessidade de deixar o ambiente do auditório na penumbra. Os projetores são justamente para nós falarmos num lugar claro. Então, não apague lâmpadas. E as pessoas fazem até por gentileza, né? Eu estou falando, dali 5 minutos, vai alguém. Isso acontece muito. Aí fala, por favor, pode ligar? Quer dizer, a gente fica meio indelicado, mas tem que falar. Ah, mas é que fica melhor. Realmente fica melhor. Se você deixar a sala escura, fica um cinema. Não precisa ficar um cinema, dá para ler. Né? O objetivo aqui é o público, é o orador, atender melhor a questão da comunicação. Agora, para cenas de filmes, é conveniente deixar o ambiente do auditório na penumbra, porque nós temos esse hábito, né? Diagramas ou desenhos com complexidade de entendimento ou visualização. Você faz um desenho e se apaixona por ele. Nossa, que coisa maravilhosa que eu fiz. Mas o público não sabe por onde começar a leitura. Então, faça o diagrama sim, mas coloque uma parte e faça comentário. Fez o comentário, coloque a outra parte. Fez o comentário, passe para outra. Quer dizer, à medida que você for falando, passando assim, sim, o entendimento vai existir. Aqui outro diagrama inadequado. Vai falar sobre máscaras. Coloca tudo isso, a pessoa fica totalmente perdida. Mas se você começa a trabalhar o ser essencial, a essência divina que está em nós, a negatividade do ego, que agora não é tema para nós, né? E por fim as máscaras, você vai apertando a tecla no momento apropriado. Evite começar a fala pedindo desculpa. Você pede desculpa, já desvaloriza a sua fala. Evite emitir sua opinião no início da fala. Se emitiu sua opinião, já vai ter gente que pensa igual a você, que pensa de forma oposta ou indiferente, já divide o seu público. Mas não posso dar minha opinião? Pode, no assunto central. E outras coisas mais. Evite dizer eu acho. O eu acho desvaloriza a sua informação. Eu acho que o nosso país tem que investir mais em educação. Se você falar o nosso país precisa investir mais em educação, vai ser mais forte. Em reuniões, o eu acho é bem-vindo. Senão dá um ar de arrogância. Nosso país precisa investir mais em educação. Agora você fala, eu acho que o nosso país, aí a arrogância já não vai estar presente. Saber que quando nós estamos quase encerrando, você fizer suas palestras, ao terminar, você vai dizer, poderia ser melhor. Ótimo. Vai ser assim o resto da vida. Chico Buarque disse que se pudesse, iria refazer todas as suas composições, que para nós são obras-primas. Roberto Carlos, para encerrar uma música na composição, é um sacrifício, porque ele encerra e, opa, posso fazer isso. E todo autor, e todo orador, sempre podemos fazer melhor. Estou dizendo isso para você não sentir-se derrotado por não ter gostado de sua palestra ou achar que poderia ser melhor. Isso é natural. Você pode ficar insatisfeito. Essa insatisfação, se bem trabalhada, é bem-vinda. Mas não dizer, não nasci para isso. Diga, poderia ser melhor. Nós vimos estes 4 itens, o controle emocional, como bem falar em público, o comunicador de alta performance e técnicas de apresentação. Terão verdadeiramente clareza de pensamento aqueles que tratarem coisas simples com a merecida importância e as coisas importantes com a devida simplicidade. Lembrando mais uma vez que o simples é o fundamental. E para encerrar, Quintiliano. Os poetas nascem, os oradores se fazem. Se você quiser ser poeta, só se já nasceu com alma de poeta. Se você quiser ser orador, pode começar a ser a partir de hoje. Muito obrigado.